Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Muito bom ver hoje aqui pais, mães, maridos, esposas, filhos. Nós temos estado estudando o livro de Efésios e hoje vamos encerrar o livro de Efésios no capítulo 5 e 6. No capítulo 1 e 2 nós vimos a eleição soberana de Deus, como Deus elege, opera a sua salvação. Vimos que isso não vem de nós, é dom de Deus no capítulo 2. Vimos que tudo é um ato soberano de Deus. Depois no capítulo 3 e 4, na segunda-feira passada, nós vimos também o que é o processo de santificação na vida daquele que foi alcançado pela graça de Deus. E se nós, nos últimos dois cultos, primeiramente nós tratámos sobre a maior bênção que Deus dá ao homem, que ao contrário do que hoje é pregado em muitos púlpitos, não é prosperidade para essa terra, e sim é vida eterna, é salvação. Esse sim é o maior dom de Deus para o homem. Vimos então também que quem é alcançado, ele passa por um processo de santificação. Deus vai transformando a sua vida mais e mais e mais, e ele vai sendo conformado à imagem de Cristo para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre santificação, mas vamos também tocar, e por isso que eu falei de pais, mães, filhos, esposos, esposas aqui. Porquê? Porque se a maior bênção celestial é a salvação, então também a família, ela, se não for a maior, é uma das maiores bênçãos aqui na terra também. Então, hoje, além de santificação, e uma coisa está ligada à outra, nós vamos falar sobre família. Por isso que eu me alegro de ver famílias representadas aqui. Porque uma família arraigada na palavra de Deus é uma família que, quando vêm as intempéries, quando vem o maligno, quando vem alguma coisa do mundo atacar, uma família em Deus é uma família que está firme na rocha, uma família que aguenta essas intempéries e uma família em que o nome de Deus é glorificado. Então, hoje no capítulo 5 e 6 nós vamos encerrar Efésios e vamos então começar. O título de hoje é Família de Deus em Deus. E no capítulo 5, Paulo, ele começa falando connosco para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Paulo, ele usa muito a analogia de família, certo? Paulo, ele, nos capítulos anteriores, ele fala que nós fomos feitos família de Deus, filhos de Deus. E tal como qualquer filho, ele imita o que vê do pai. Então, se nós fomos feitos filhos de adoção de Deus, se nós fomos adotados por Deus em Jesus Cristo, nós imitamos quem? O nosso Pai. Então é por isso que Paulo diz, ser depois imitadores de Deus. Nós conseguimos ser iguais a Deus? Não, de jeito nenhum. O filho, ele vê o pai, ele imita o pai, vê o que o pai faz, mas ele não fica no mesmo grau daquilo que o pai está fazendo, porque ele ainda é filho, certo? Então, nós não chegamos à plenitude de Deus, mas nós somos convocados a caminharmos de acordo com aquilo que o nosso Pai orienta. E nós vemos o seguinte, que desde a criação, a família, ela foi algo que estava sempre no plano de Deus. E vemos também que desde a criação, a família sempre foi alvo dos ataques de Satanás. Desde a criação. Então, o que nós vemos hoje nos nossos dias, que é um ataque constante à unidade da família, ao sagrado que é a família, não é nada de novo. Pode ser uma nova faceta desse ataque, mas esse ataque sempre existiu desde a queda do homem. E então, nós vimos que Deus nos alcançou com a sua graça, Deus nos salvou, Deus nos fez novas criaturas nele, nós fomos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para toda a boa obra, vimos isso em Efésios 2, então nós somos chamados a viver dessa forma. Como filhos amados e
andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós vamos ver mais à frente como isso aqui é tão ligado àquilo que é a família, tá? Mas lembrem-se do seguinte, que nós somos chamados a ser imitadores de Deus, a andar em amor, como Cristo nos amou. Nós temos que ter, a cada dia que passa das nossas vidas, um entendimento maior daquilo que é o amor de Cristo por nós, daquilo que Cristo fez por nós. Cristo, Ele tem que ser mais exaltado, Ele tem que ser cada dia mais presente na nossa vida. Nós somos chamados a ser, então, cristãos, que significa o quê? Pequenos cristos. Nós somos chamados a isso. Se é quem nós somos, se é a nossa identidade, então isso tem que transparecer na nossa vida. E não há maior forma disso transparecer na nossa vida do que quando nós andamos em amor. Existe um conceito muito errado de amor nos nossos dias, que é eu amo porque a pessoa faz aquilo que eu gosto. Só que isso não é o amor de Deus. Porque Deus, Ele nos amou, apesar de nós fazermos tudo aquilo que afrontava a Deus. Por isso que Efésios diz assim, olha, mas Deus, rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, quando ainda éramos pecadores, Ele dá o seu Filho. Isso é um amor que não é por causa daquilo que eu faço. Porque esse amor que, eu amo a minha esposa porque ela faz o prato que eu gosto. No dia que ela deixar de cozinhar isso, eu vou deixar de amá-la? Não é assim que funciona. Então nós somos chamados a andar em amor, não é um amor de interesse, é um amor genuíno. É o amor que Cristo nos amou. É um amor que não é por merecimento. Nós somos chamados a amar, não é porque a pessoa merece ser amada. É precisamente naquele dia que a pessoa não está merecendo ser amada. Nós temos que continuar amando do mesmo jeito. Nós vimos a segurança da salvação no capítulo 1 de Efésios. Certo? A segurança que nós temos na nossa salvação. Porquê? Porque Deus é fiel. E Deus é fiel apesar das nossas falhas, apesar de nós tropeçarmos, apesar de nós não conseguirmos ser fiéis a todo momento da nossa vida. Nós nos esforçamos, mas muitas vezes nós tropeçamos. Apesar disso, Ele é fiel. Nós temos que entender o seguinte, a nossa salvação, ela é certa para aquilo que foi alcançado pela graça de Deus, não é por causa do que nós fazemos, é por causa do que Ele faz. Porque se dependesse o que quer que fosse de mim, a minha salvação, eu já tinha perdido. Porque eu não consigo ser constante. Maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Levanta a mão aqui quem consegue fazer isso constantemente. Glória a Deus que todo mundo aqui entendeu. A última vez que eu falei isso, teve 2 pessoas que levantaram a mão. Não dá. Mas Ele é fiel. Então nós somos chamados não a ser Cristo, mas a ser como Cristo, a ser imitadores de Cristo. Agora, se nós somos imitadores de Cristo, Cristo, Ele não tem parte com as trevas. Cristo, Ele falava que eu sou a luz do mundo, certo? Então, a luz não tem parte com as trevas. Portanto, o que Paulo fala aqui, mas a impudícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Aquele que caminha com Cristo, aquele que é discípulo de Cristo, ele não quer nem que essas coisas que não glorificam a Deus sejam nomeadas no meio de onde ele está. Não é do tipo, eu estou ali no meio, mas eu não participo. Assim, ele não quer nem estar no meio. E quando eu falo não quer estar no meio, não entendo assim, então eu agora vou mudar para a floresta, não vou lidar mais com ímpio.
A palavra fala que nós temos que lidar com os ímpios. Se não lidássemos com os ímpios, como é que íamos evangelizar? Mas é não participar das mesmas coisas. É não participar das mesmas coisas. Nem conversação torpe. Vocês já viram aquele crente boca suja? Parece uma coisa básica, né? Assim, não é possível que a palavra está falando de palavrão. Palavra torpe. Normalmente quem diz assim, não é disso que se está tratando, é porque não consegue segurar a boca. Aí já começa a arrumar desculpa. Só que aquele que está em Cristo e caminha em Cristo e vai se aperfeiçoando, vai sendo santificado, ele entende o seguinte, assim, olha, a minha boca é para a glória de Deus. Eu fui criado em Jesus Cristo, uma nova criatura, para a glória dele. Então, se é para a glória dele, o que é que eu estou fazendo abrindo a minha boca para que Deus seja blasfemado? E Paulo nos diz assim, olha, nem sequer se nomeie entre vós, nem conversação, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graças. Nós temos que viver em ações de graças. A palavra não diz, em tudo dai graças. E a palavra não diz também, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só que na cabeça de muita parte das pessoas, quando ouvem todas as coisas que operam para o bem, já fica pensando em toda a coisa boa que vai acontecer. Só que não é isso que a palavra está dizendo lá. Diz todas as coisas. Ou seja, as coisas boas e as coisas ruins. As coisas que alegram e as coisas que entristecem. Quantas vezes os irmãos e eu já passámos por situações que, aos nossos olhos, eram ruins, eram péssimas, eram terríveis. Lá na frente a gente vê o que é que Deus estava fazendo na nossa vida. Lá na frente a gente vê assim, olha, eu estava te moldando com essa tribulação para eu te usar de uma forma que você não queria ser usado. Então eu te fiz passar por isso. Isso é o que acontece com o próprio Paulo. Quando Paulo tinha tantas revelações que havia, inclusive, a tendência de Paulo a se gloriar, a se exaltar, a se orgulhar das revelações que tinha, Deus coloca o espinho na carne. Para quê? Para que Paulo fosse humilhado ali, fosse humildecido. Para que Paulo entendesse assim, olha, eu tenho que me orgulhar, é na cruz do meu Senhor. Não tenho que me orgulhar nas minhas coisas. Então, Paulo foi moldado. Paulo é moldado quando ele se converte. Porque Cristo não chega lá e diz assim, Paulo, porventura você quer me seguir? Não, ele derruba Paulo, cega Paulo e diz assim, olha Paulo, agora você vai lá para a cidade e vai ter um camarada lá que vai falar com você. E o cego vai. Com a maior dificuldade, certamente. Eu tenho dificuldade às vezes de achar o caminho vendo, imagina cego. Então, Deus usa todas as coisas para o bem maior daqueles que amam a Deus. Deus, Ele usa tribulação, usa dificuldade, usa bênção, usa o que for necessário para quê? Para o bem. Então nós damos graças por tudo. Em tudo damos graças. Não é nas coisas boas, é em tudo. Ah, mas está difícil assim. Glorifica a Deus porque o que você merecia era muito pior do que isso. Diz a palavra que nós só merecíamos condenação. Nós só merecíamos a ira de Deus. O livro de Efésios, Paulo fala assim, éramos por natureza filhos da ira. Inimigos de Deus. Então, o que nós merecíamos era ser condenado por um Deus santo. Então, tudo isso que Deus opera na nossa vida é para o nosso bem. É para nos fazer perseverar nele. É para nós termos uma visão maior e mais glorificada do nosso Deus e continuarmos dando sempre ações de graças nele. Vejam o seguinte, é pregado muitas vezes hoje que, olha, se você está em Jesus Cristo, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser abençoado com isso, vai receber aquilo outro. Gente, se fosse assim, então Deus odiou o apóstolo Paulo.
Porque tudo o que ele tinha, Deus tirou. Mas Deus deu-lhe vida eterna. E é isso que Deus nos dá. A garantia da coroa da vida. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre quem? Os filhos da desobediência. Meus irmãos, arraigados em Cristo, nada de dar ouvidos a conversas vãs. Porque essas conversas vãs, nós vemos lá em Romanos, que por esse tipo de vida, por esse tipo de impenitência, por esse tipo de desobediência a Deus, vem a ira de Deus. Nós não fazemos parte desse povo. Nós estávamos no mundo, éramos tão maus quanto todos os outros que estávamos no mundo. Todos. Sem exceção. Todos nós. Mas Deus, Ele nos faz filhos amados para nós vivermos de outro modo, não dando ouvidos a palavras vãs. Nada disso. Para uma nova vida. Uma vida mais e mais com Ele, uma vida de santidade, uma vida de estarmos cada vez mais próximos do nosso Salvador. Cada vez. E a idade vai avançando, nós vamos vivendo mais com o nosso Deus, nós vamos vivendo mais em Cristo, nós vamos sendo mais e mais aperfeiçoados pelo Espírito Santo, nós vamos vendo a mão de Deus na nossa vida e chega aquele grande dia que, caso Jesus não volte até então, nós vamos a Ele. Essa é a certeza. Essa é a nossa firme esperança. Nós sabemos disso, nós estamos arraigados nessa promessa. Não é para coisas desse mundo, é para uma vida eterna. Porque, meus irmãos, para aquele que foi alcançado pela graça de Deus, a morte não tem aguilhão, a morte não tem vitória. A morte só muda o nosso endereço. Então a luz não tem parte com as trevas. Não sejamos participantes com as trevas. Lembramos-nos todos os dias da nossa vida que nós éramos trevas, mas nós fomos feitos luz no Senhor. Se Cristo é a luz do mundo, a palavra também diz que nós somos sal e luz. Nós somos luz porque Cristo é a luz do mundo e Cristo está em nós. Imitadores. Então, se Ele é luz, nós somos luz também. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Quem estava no estudo de Gálatas vê qual é o fruto do Espírito, a diferença do fruto do Espírito para as obras da carne. Nós somos chamados a dar esse fruto, a viver nesse fruto, todos os dias da nossa vida. Nós somos chamados, nós somos tratados dessa forma para conseguir viver desse jeito. Provando sempre o que é agradável a quem? Ao Senhor. A nossa vida, ela tem que ser provando aquilo que é agradável a Deus. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Então, se eu tenho uma nova vida, é dele porque foi Ele que me deu. Eu vivo para agradar a Cristo, para agradar a Deus, para fazer a vontade do Pai. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Vejam que aqui não é só não participar, é reprovar. É não ser participante, não se contaminar, mas também denunciar. E denunciar significa o quê? Significa expor, certo? Mostrar o que está de errado. Nós somos chamados a isso. Não tem como evangelizar sem mostrar o que está errado. Porque o Evangelho é arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Se você não expõe o que está errado, se você não expõe que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, precisam de um Salvador, você está ocultando a verdade. E a verdade é essa. É que não tem um pecador, não tem um justo, todos são pecadores. Todos precisam de um Salvador.
E isso aqui é válido para todas as áreas, todas as ocasiões da nossa vida. Porque muitas vezes nós vemos alguém falando algo que não está na palavra de Deus e por causa da nossa covardia, nós olhamos e dizemos assim, não me vou meter, Deus vai tratar. Não é isso que diz a palavra. Diz, reprovem. Não sejam cúmplices, ou seja, não participem disso, mas exponham também. Porque é que você não fez, ou não disse, ou não foi assim? Olha, porque de acordo com a palavra, eu não posso fazer isso, não posso fazer parte disso. E é válido para tudo na nossa vida, porque o que eles fazem ao culto, só o referir é vergonha. Quem está no mundo, jaz no maligno, diz a palavra. Então, o que acontece no mundo, tanta coisa que acontece no mundo, que só abrir a boca para repetir isso aí é vergonha. Só de falar o que acontece no mundo. E é por isso que nós vemos antes. Assim, olha, nem conversação torpe, certo? Nós não participamos disso. Nós não participamos disso. Nós expomos isso. Luz expõe as trevas. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Você dormia, você estava entre os mortos, você era morto nos seus delitos e pecados. Cristo te iluminou. Não podemos esquecer isto. Nunca, nunca. E, portanto, nós temos que ver com prudência como nós andamos. Não como néscios, ou seja, não como ignorantes, mas como sábios. Nós temos que ver como é que nós nos comportamos. Esse andar aqui refere a comportamento. Nós não podemos agir como ignorantes. Nós conhecemos o Deus que nos salvou. Nós sabemos o que Ele fez na nossa vida. Nós sabemos que Ele tem poder para nos transformar. Então nós pedimos a Deus para nos dar sabedoria, para andarmos com prudência, como sábios. Sabem porquê? Porque os dias são maus. Já eram maus quando Paulo escreveu. Ele não diz os dias serão maus. Os dias são maus. Os dias são maus desde que o pecado entrou no mundo, pela desobediência. Desde esse tempo. Os dias são maus. Então, nós temos que ver prudentemente como é que nós andamos. Mais à frente nós vamos ver como é que nós podemos ver a forma prudente de andar. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós queremos andar com prudência todos os nossos dias, nós temos que compreender qual é a vontade do Senhor. Para compreender qual é a vontade do Senhor, não é ficar esperando assim, eu estou à espera que Deus me revele qual é a vontade dele. Primeira coisa que nós temos que fazer é mergulhar nas Escrituras. Primeira coisa. Nós oramos a Deus para Ele fazer a vontade dele nas nossas vidas, mas nós temos que estar imersos na palavra de Deus, a cada momento das nossas vidas. E não é por obrigação, é com gosto. Qual é o filho pequenino que não se alegra com a voz do Pai? Se nós somos filhos de Deus, nós não nos alegramos com a voz de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso aqui é interessante que Paulo, ele dá muitos conselhos práticos para a vida. Tem uns irmãos que às vezes acham assim, olha, porque eu bebi aquela taça de vinho, pronto, já estou arriscado do livro da vida. Não é isso que a palavra diz, certo? O que a palavra condena é embriaguez, a bebedice. Porquê? Porque na bebedice há dissolução, há contenda, há briga, há discussão, não glorifica a Deus, certo? Então isso a palavra condena, os excessos. Por isso é que diz que o fruto do Espírito é, uma das manifestações do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio.
Em tudo, não é só aqui. Domínio próprio na forma de falar, na forma de agir, na forma de dar testemunho, na forma de se comportar em diversas coisas. Não é essa coisa assim, Deus tomou conta de mim, eu não me controlei. Assim, mas espera, se o fruto do Espírito, e o Espírito é Deus, é domínio próprio, como que você não se controla? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A palavra diz que o Senhor, Ele procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus se agrada disso. Deus nos fala para falarmos entre nós com salmos. Quando falarmos uns com os outros, que seja para a glória de Deus, para a adoração ao nome do Senhor. Que o nome de Deus seja glorificado nas coisas que nós conversamos uns com os outros. Que seja para a edificação nossa. Louvando de coração. Meu irmão, você pode ter aquela voz de roxinol maravilhosa que quando abre a boca, todo mundo se derrete. Só que você não tem que estar cantando para quem está do seu lado, não. Você tem que estar louvando, entoando e louvando de coração a quem? Ao Senhor, que é digno de louvor. É Ele que é digno da adoração. Os nossos louvores, os nossos cânticos, as letras daquilo que nós cantamos, elas têm que ser, é para Deus, não é para nós, não. Porque senão, o culto não está sendo para Deus. Está sendo para quem está sentado aqui. Mas a glória é dele, o louvor é dele, tudo tem que ser para Ele. E se nós somos transformados, nós vemos que tudo é Ele. Nada somos nós. E isso em todas as esferas da nossa vida. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então nós já entendemos aqui que tudo tem que ser em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Entendido até agora? E então, nós chegamos a isso. Se tudo é em Deus, a nossa vida, o nosso dia-a-dia tem que ser em Deus, em Jesus Cristo, certo? E isso leva-nos àquele bem maravilhoso que Deus nos deu, que se chama família. Que nós vimos que, desde a criação, Deus determinou o que seria a família, certo? E como é uma família em Deus? E muita gente pega este texto de Efésios para controlar, para oprimir, para colocar uma carga pesada em muitas pessoas. Mas a palavra nos diz que se nós estamos em Cristo, nós somos verdadeiramente o quê? Livres, certo? Então, Deus não nos chama a sermos, enfim, oprimidos por ninguém aqui. Nós somos livres em Cristo. Se a família é em Deus, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, e é interessante que diz aqui, ao seu próprio marido. É lógico que está falando que a mulher tem que ter o seu marido, certo? Mas também está falando uma coisa, o marido é propriedade da mulher. Estão entendendo isso aqui? Ao seu próprio marido, é dela. O marido tem que lembrar disso também. As mulheres são sujeitas ao seu marido. O marido é delas. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Quem faz parte da igreja? É só a mulher? O homem também faz, certo? Então Cristo é cabeça do homem também. Não é que o homem faz as coisas da cabeça dele, não. Nós vimos anteriormente em quem que nós temos que estar firmados, certo? Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Lembrando que Paulo está escrevendo para crentes aqui, certo? Então o marido também é crente. Então se a mulher é submissa ao seu marido, não está falando que se o marido não é crente, que ela não precisa ser submissa. A mulher que é casada com alguém que não é crente, ela tem que dar o testemunho de Cristo em casa.
A casa é santificada pela vida dela. E idem para o marido. Se o marido é casado com alguém que não é crente, tem que se comportar dessa forma também. Mas nós vemos o seguinte, sendo submissas ao seu marido, porque a igreja está sujeita a Cristo. Então Paulo, ele deixa este trecho aqui para que as mulheres entendam como é que elas se devem comportar, certo? Muito bem. Nós vamos passar agora a uma parte quase do mesmo tamanho. Os homens. Uma diferençazinha aqui no tamanho daquilo que Deus fala para os homens. Só um pouquinho. Maridos, amai a vossa mulher. Está claro que ela é a vossa mulher, certo? Não tem outra. Como também Cristo amou a igreja. Olha que coisa fácil de fazer aqui. Maridos, amem as vossas mulheres como Cristo ama a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Levanta a mão aqui quem dá conta. Vocês estão atentos hoje, graças a Deus. Meus irmãos, para começo de conversa, como é que nós vamos conseguir cumprir uma coisa dessas? O meu pai é casado há 51 anos com a minha mãe. Quando eu conversei com ele a respeito deste trecho aqui, a primeira coisa que ele falou assim, filho, são 51 anos de misericórdia, graça sobre as nossas vidas. Eu nunca dei conta de fazer isso do jeito que Cristo me amou e ama a tua mãe. Então, primeira coisa, reconhecer. Reconhecer que nós somos. Mas a segunda coisa é dizer assim, não é porque eu não dou conta de ser exatamente igual ao meu Salvador que eu não vou fazer aquilo que Ele me está dizendo para fazer. Não, muito pelo contrário. Eu vou pedir todos os dias da minha vida, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me força para amar do jeito que Tu me amas, porque eu sou a igreja. Faço parte da igreja. Faço parte do corpo de Cristo, então ajuda-me a isso. Ajuda-me, Senhor. Vai pesar para os homens aqui, porque para as mulheres foi rápido, mas para os homens não vai ser. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e de defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo o ama. Meus irmãos, se nós cuidamos de nós somos chamados a cuidar das nossas esposas da mesma forma. Se nós amamos a Cristo, nós somos chamados a cuidar das nossas esposas como Cristo cuida da sua igreja. Cristo cuida da sua igreja, nós vimos lá atrás, não é por causa do que ela faz, é apesar do que ela faz. Cristo salvou um povo, Deus comprou um povo por meio de Cristo, comprado pelo sangue de Jesus, não foi por causa de mérito. E ainda assim Ele amou esse povo. Nós somos chamados a amar desse mesmo jeito a nossa esposa. E vai ter alturas que vai custar. Não se iludam, vai ter mais alturas ainda em que vai custar para ela amar a gente desse jeito, de tanta coisa errada que nós fazemos e dizemos. Mas Deus nos chama a vivermos em santificação, a vivermos um processo de transformação contínua, de sermos mais e mais à imagem de Cristo. Isso aqui faz parte disso, porque conforme nós vamos amando mais e mais a Cristo, nós vemos assim, Senhor, olha o tanto que Tu fizeste por mim, ajuda-me a conseguir viver desse jeito também com a minha esposa que Tu me deste. Nós não vamos fazer, quem é salvo não faz como Adão fez, porque Adão, quando Deus fala para ele, Adão, o que é que está acontecendo aqui? Adão joga as culpas em todo o mundo menos nele. Senhor, o primeiro culpado foi você, Senhor. A mulher que Tu me deste, ela me enganou e eu comi. Adão jogou a culpa para todo mundo, para Deus, para a mulher, para a cobra, para a maçã, que não devia, maçã, sei lá o que era, não devia ser tão bonita como era, tudo era culpa menos dele. Nós somos chamados a ser como Cristo. Assim, olha, não importa, eu vou amar. Ah, mas ela é. Assim, é sim, você também é. Você é ruim do mesmo jeito, você é pior ainda. Você só não vê.
Nós somos chamados a amar. Ah, mas dá briga. Dá briga, sim, porque nós também somos carne, nós ainda não temos um corpo glorificado, ainda não estamos livres desse corpo corruptível, desse corpo que foi marcado pelo pecado. Mas nós temos Cristo na nossa vida, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos aquele que opera em nós para que nós possamos ser mais e mais parecidos com Cristo. Fácil, varões. Está fácil. É só ser igual a Jesus. Eu não consigo. Levanta a mão quem consegue. Eu quero. Levanta a mão quem quer. Eu quero ser mais e mais igual a Cristo. Então, nós somos membros do seu corpo. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande mistério. Eu me refiro a Cristo e à Igreja. O modelo de casamento é Cristo e a Igreja. Esse é o modelo. Você não precisa de cursos de autoajuda. Você precisa de Cristo. Você precisa disso. Homem e mulher. O cordão de 3 bordas não se quebra tão facilmente. O homem, a mulher e Cristo. Então, cada um para si também ama a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeita ao marido. Uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. E firmes em Cristo, tem tudo para que em meio a tribulações, em meio a dificuldades, porque elas vão vir, o mundo jaz no maligno e o mundo ataca a família. Mas firmes em Cristo, nós suportamos toda a tempestade. Filhos, o filho da família em Deus, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E realmente nós vemos que os primeiros mandamentos, a respeito do relacionamento do homem com Deus, eles não trazem uma promessa. Mas o primeiro mandamento que traz uma promessa é o honra a teu pai e tua mãe. Vejam o seguinte, que Paulo ele está escrevendo para filhos. Então ele está falando com filhos que têm entendimento para conseguir ouvir, para conseguir perceber aquilo que está sendo falado. Ele não está escrevendo para aquela criancinha que mal sabe andar, que não entende a maior parte das palavras ainda. Está falando para filhos que têm entendimento, certo? Filhos que já foram alcançados pela graça de Deus. Porque todo mundo precisa da graça de Deus. Não é que a criança nasce pura e depois se vai corrompendo. Diz a palavra que o ímpio se aliena desde o ventre. Diz a palavra que em pecado nós fomos concebidos. Então nós nascemos já em pecado. Quem é pai? Se tem, com gosto, né? Meus irmãos, eu tenho uma novidade para vocês. Aquilo não é um anjinho, não. Aquilo é uma ferinha de fralda. Precisa tanto da graça de Deus quanto nós. Aqui Paulo está falando a filhos que já foram alcançados pela graça. Filhos que fazem parte da igreja, que estavam recebendo essa mensagem. Então, tem uma promessa para os filhos. Vejam que não é por mérito dos pais. A palavra não diz honra o teu pai e a tua mãe porque eles merecem. Não. Lá nos 10 mandamentos fala o quê? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Aqui Paulo está falando, obedecei a vossos pais, pois isto é justo. Então, estamos vendo aqui o seguinte, que não é porque o papai e a mamãe merecem isso aí, não. É porque Deus falou assim, olha, isso me agrada, do mesmo filho, do mesmo jeito que o meu filho obedeceu a ir à cruz do Calvário. Obedeceu ao plano de salvação, de redenção. Que apesar de ser Deus, não levou em conta a vergonha da cruz. Ele cumpriu o plano. O filho, porque todos nós somos filhos também, certo? Quem é pai já foi filho, continua sendo filho. Nós somos chamados a imitar Cristo, nisso aqui também.
a olharmos para o nosso Salvador assim, olha, o Filho que morreu por mim, ele obedeceu. Eu vou obedecer também. E pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós vimos o seguinte, que Deus, Ele às vezes é mais duro connosco para nos moldar, certo? Mas Deus, Ele não faz nada além daquilo que nós conseguimos suportar. O pai, ele tem que entender o limite da correção. Para quê? Para não provocar o filho à ira. Para não passar daquele ponto que o filho está arrependido pelo que fez e chegar naquele ponto em que o filho está revoltado com o pai. Tem que ter sabedoria para isso. E isso aí, o pai aprende através da palavra também. Paulo continua a respeito de como é viver em Deus, certo? Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista. Todo mundo que trabalha, com certeza, ou já foi, ou conhece alguém, que é o fulano que só trabalha quando o chefe está olhando. Aí ele vira uma Ferrari. No momento que o chefe vira as costas, parou, acabou a gasolina. Nós somos chamados a ser diferentes. Lembram-se, nós vimos testemunho, luz em todas as coisas, em todos os momentos. Nós somos chamados a sermos desse jeito no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos. Não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O nosso testemunho, ele tem que ser precisamente quando nós achamos que ninguém está vendo. Primeiramente porque o nosso Deus está vendo. E porque sempre que nós achamos que alguém não está vendo, tem alguém vendo a gente. É impressionante. Quantas vezes vocês já falaram alguma coisa que pensavam assim, mas ninguém está prestando atenção. Não dá meia hora, assim, olha, foi você que em tal lugar falou tal coisa. Certo? Todo mundo já passou por isso, um exemplo prático. Então, servindo de coração a vontade de Deus, como servos de Cristo, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Isto porquê? Porque naquele tempo que Paulo escreve, tinha homens livres trabalhando para um senhor e tinha escravos também. Paulo fala o seguinte, assim, olha, e nós temos assim uma visão a respeito da escravatura em função daquilo que aconteceu aqui na América do Sul, na América do Norte. Os escravos, naquele tempo, na Grécia e em Roma, eles eram tratados de forma diferente, tá? Inclusive, tinham escravos que eram utilizados para cuidar das crianças do Senhor e eram tratados de uma forma extremamente bem cuidada. Tá? Então, não estamos falando do escravo como nós conhecemos normalmente. Tá bom? Então, Paulo aqui fala o seguinte, assim, olha, seja livre, seja servo, seja escravo, haja de uma forma digna. Porquê? Para que o nome de Deus seja glorificado. E ao mesmo tempo, senhores, porque tinha também aquele que empregava, que se convertia, certo? Esses senhores são chamados aqui, olha, do mesmo jeito que eles têm que fazer para com você, que é patrão, que é chefe, que é senhor, que é dono, você é chamado a ser com eles também. Então, para com as ameaças, não existe mais isso. Lembram que nós vimos? Nada de palavra torpe, nada de falar, agir de forma que não glorifica a Deus, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto Deus como o vosso, ou seja, o Deus que salvou você é o mesmo Deus que salvou teu servo, está nos céus e que para com Ele não há acepção de pessoas. Aquele que estava numa posição acima, ele tinha que entender assim, olha, nós servimos o mesmo Deus, eu sou servo desse Deus e eu tenho que me comportar, que dar testemunho tal e qual esse meu servo tem que dar. Então todos eram servos de Deus.
E Paulo segue. Nós vimos aqui como é que nós somos chamados a nos comportar. Nós vemos como é que a nossa família tem que viver, certo? Mas nós precisamos de meios para isso, certo? Nós precisamos saber como é que nós podemos estar assim perante o Senhor. Então, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que entender, se não for pelo Senhor e pela força do seu poder, nós não conseguimos cumprir o que está lá atrás, na nossa força. Não dá. Então nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Meus irmãos, nós somos atacados por pessoas, mas essas pessoas estão no mundo que jaz no maligno. Não se iludam, é uma luta espiritual. Esse sistema que está aí, tão complexamente montado, tão diverso, para poder aliciar todo o tipo de pessoas. Nós lutamos contra isso. E isso aí é uma luta espiritual, porque isso aí não veio por mão de homem, não. Isso aí veio pelo diabo. O mundo está no maligno, jaz no maligno. Então a nossa luta contra isso é uma luta que carece de armas espirituais. Nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. E que armas são essas? Como estar em Deus? Efésios 6, do 13 ao 20, que é bem conhecido de todo o mundo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Nós falamos de Cristo. Nós falamos daquilo que Cristo fez por nós. Nós somos salvos porque quando um Deus Santo olha para nós, Ele não nos vê a nós. Ele vê a justiça de Cristo na nossa vida. O nosso pecado, ele foi colocado em Cristo. A justiça de Cristo foi colocada na nossa vida. Nós estamos vestidos com a justiça de Cristo, a couraça da justiça. Nós só somos salvos por isso. Do mesmo jeito que uma couraça, ela protege um soldado, é isso que nos protege da ira. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós vimos que o Evangelho é arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, para salvação. O que é que o Evangelho fez nas nossas vidas? Ele nos reconciliou com quem? Com Deus. Diz a palavra que nós temos paz com Deus. Nós anunciamos essa paz. Por isso que nós somos calçados com o Evangelho da paz, porque nós temos esse Evangelho, nós somos chamados a levar esse Evangelho. A nossa mensagem, como nós vimos, ações de graças, tudo aquilo que é bom, não tudo aquilo que agrada a quem está morto em pecado, mas aquilo que realmente é bom, que vem de Deus, porque bom só há um que é Deus, diz a palavra, nós levamos essa mensagem. Nós levamos essa mensagem. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, naquele tempo, todo mundo já viu um filme que envolva legiões romanas, certo? O escudo era uma coisa que ia de alto a baixo, certo? Que era para bloquear praticamente por completo o soldado que usava esse escudo. Isso aí, o escudo da fé, é precisamente aquilo que nós somos chamados a usar. Nós temos que ter fé. Fé em quem? No nosso Deus. Se nós estamos sendo atacados por Satanás, se o diabo está enviando dardos, sob qualquer forma que seja, nós temos que ter fé e ir aos pés do nosso Senhor. Nós temos que ter fé e colocar essa angústia, colocar toda essa dificuldade
diante dos pés do nosso Senhor. Sabem porque é que o diabo não quer que o crente ore? Não é por causa do que o crente consegue fazer, mas é por causa de quem ouve a oração do crente. É por causa disso. Só por causa disso. É por isso que Satanás não quer que nós oremos. E a melhor oração que tem, e certamente a oração que Satanás mais detesta, é quando nós fazemos como Jesus, assim: seja feita a tua vontade na minha vida. Meus irmãos, quando nós abrimos mão daquilo que nós queremos, daquilo que são os nossos planos, da nossa confiança em nós mesmos, da nossa fé em nós mesmos, e dizemos assim: Senhor, seja feita a tua vontade, aí o escudo da fé está ao máximo na nossa vida. Porque nós estamos dizendo assim: Senhor, eu não confio em nada da minha vida, em nada de mim, porque ao meio-dia eu penso uma coisa, às 8 horas da noite eu estou pensando outra, e quando eu acordo no dia seguinte, Senhor, eu já estou pensando outra diferente. Mas Tu conheces todas as coisas, és Tu que crias o novo dia que vem, eu estou nas Tuas mãos, faz a Tua vontade. Aí a nossa fé, ela está ao máximo. Tomai também o capacete da salvação. Nós já falámos de salvação aqui. Porque é o capacete que protege a nossa mente, que protege a nossa cabeça. Da salvação. Porque a nossa confiança é essa. Assim, olha, ainda que o meu corpo possa ser atingido por alguma coisa, a minha salvação é certa. O capacete da salvação, eu uso ele. Eu creio naquilo que Cristo falou assim, que as minhas ovelhas, ninguém as vai arrebatar da minha mão. Eu creio que o Senhor, Ele tem poder para me salvar. Ele tem poder para que, se porventura eu me desviar, Ele vai buscar a ovelha perdida, colocar sobre os seus ombros e trazer de volta. Eu confio na salvação. Como Jonas fala assim, do Senhor vem a salvação. Nós confiamos nessa salvação. É isso que nós mostramos, é isso que está assim em cima de nós. Essa salvação. Esse é o nosso capacete, essa é a nossa garantia. Comprada por Jesus, selada com o Espírito Santo da promessa. Isso é a nossa certeza. E a espada do Espírito. Vejam que é a única coisa ofensiva que tem aqui. Tudo o resto foi defensivo para nos protegermos, certo? A espada do Espírito é a única arma que está aqui. E não há espaço para interpretação aqui, porque o próprio Paulo fala. Espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Você quer ter armas para combater o diabo no seu dia a dia? Posso? Essa é a tua arma. Essa é a tua arma. Tem mais nenhuma. Ah, mas e a oração? Você aprende a orar a partir daqui. Ah, mas e o louvor? Você aprende a louvar a partir daqui. Ah, mas você aprende aqui, na palavra de Deus. Então essa é a tua arma ofensiva. Essa. Mais nenhuma. Todos os dias, numa guerra, o soldado, ele não larga a sua arma. Não larga. Ele precisa dela a qualquer momento. Nós temos que estar sempre armados com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Obrigado. Com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por quem? Por todos os santos. Você não luta sozinho. Quando você ora, ora pelo resto dos santos. Porque os santos estão orando por você. Nós vimos ali, antes, quando fala para os maridos amarem a mulher, como Cristo amou a igreja, significa o quê? E nós vimos como as mulheres devem ser submissas ao marido, que fala porque o marido é o cabeça do lar, mas Cristo é a cabeça da igreja. Ele está mostrando o seguinte, meus irmãos, nós somos um corpo. Nós precisamos orar uns pelos outros. E se você está tendo alguma dificuldade, você precisa dizer assim, eu preciso de oração, orem por mim. Você não precisa expor a sua vida. Se quiser, pode, mas não precisa. Só fala assim, irmãos, eu estou precisando de oração. Orem por mim.
Nós precisamos orar uns pelos outros. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Não é nem igreja. Paulo não se exclui disso aqui. O apóstolo não se exclui. Ele diz assim, olha, orem por mim também, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Vejam que Paulo aqui pede para orar, assim, olha, não estou pedindo para orar para não me perseguirem mais, não estou pedindo para orarem para eu ter isso, eu ter aquilo, assim, não, olha, eu preciso que vocês orem por mim, para que quando eu abro a boca, palavra com intrepidez, com ousadia, seja para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso aqui era a vida de Paulo, pregar o Evangelho. Paulo, nas cartas dele, fala, isso aqui tem que ser a nossa vida também. Nós temos que orar por isso aqui, para que os irmãos tenham ousadia e para nós termos ousadia também de pregar o Evangelho. Porque Paulo era um embaixador em cadeias. Paulo vivia preso. Toda hora era preso. Perseguido, espancado, por aí vai, por causa do amor ao Evangelho. E ele se designa embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Isso tem que ser o objetivo das nossas vidas. Não estou falando que todo mundo agora tem que ir preso, tá, gente? Mas o que eu estou falando aqui é o que Paulo está falando. Olha, onde quer que você esteja, pede ousadia ao Senhor para poder pregar o Evangelho, sem medo. O verdadeiro Evangelho. Não o Evangelho que te afaga o ego, mas o Evangelho que te confronta e te salva. E chegamos à conclusão. Paulo, ele envia um irmão na fé, Tíquico, fiel ministro do Senhor. Veja que Paulo está preso, embaixador em cadeias, ele está preocupado assim, olha, para que vocês saibam o meu respeito e o que eu estou fazendo, Tíquico, amado irmão amado e fiel ministro, foi para isso que eu vos enviei, para que saibais, ele consola o vosso coração. O homem está preso, ele está preocupado com a igreja. Quando você está em dificuldade, quando eu estou em dificuldade, a nossa preocupação é conosco mesmo ou está sendo com os irmãos? Fica a pergunta para nós meditarmos. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que salva, a graça que é multiforme nas nossas vidas, seja com os que amam sinceramente. Não é os que falam que amam de boca, como nós começámos o nosso estudo hoje. É aqueles que amam com sinceridade a Cristo. Amém, meus irmãos?